Muito bem, pessoal. Olá a todos. Hoje vamos dar início aqui à nossa segunda aula, que nós iremos tratar dos algoritmos de Machine Learning em si e as aplicações. Já adianto que eu não vou ensinar detalhadamente como ele funciona. Sim, eu vou dar uma ideia geral e vamos para as aplicações, pois se eu fosse explicar detalhadamente como funciona, levaria muito tempo. E explicado isso, vamos lá. Algoritmo Naive Bayes, ele é um dos mais simples que tem quando se fala em aplicação de algoritmos de machine learning, pois ele é probabilístico. Então, ele vai, resumidamente, fazer um cálculo de quantas vezes determinado atributo aparece, baseado na frequência que a variável a ser predita ela ocorre. Então, muito bem. Aí ele gera uma tabela de probabilidade. Ele é bem rápido para treinar, pois ele faz, resumidamente, uma contagem. E não precisa de muitos dados para serem efetivos. E aí coloquei a fonte da imagenzinha. E para quem quiser ver como o algoritmo funciona. Muito bem. A árvore de decisão. Ela é uma árvore, como a gente aprende em estrutura de dados. Porém, ela vai decidir seguindo aqui as folhas dela, os nós, até chegar nas folhas. E eu imagino que daí que vem aquela piada que inteligência artificial é só if else, porque basicamente ela cria algumas regras para poder decidir qual classe será, é o que a gente está prevendo. Então, por exemplo, aquele exemplo do tênis que a gente estava vendo na aula passada, está aqui representado. Como eu disse, é baseado naqueles dados lá. Então, se a gente fizesse os nossos, seria diferente, provavelmente. Então aqui, ele pega o aspecto e aí a gente vai percorrendo conforme a linha que a gente está. No caso, por exemplo, se tivesse sol, aí a gente desce para cá. E aí a gente ia ver a umidade, aí elevado ao normal. Aí com base nisso já ia ter a decisão se ia jogar tênis ou não. E aí o mesmo ocorre para os outros. E temos o Random Forest, que é uma variação. O Random Forest, ele basicamente é como se ele pegasse apenas um lado dessa árvore para poder decidir. E aí, então, a gente pega, por exemplo, esse lado aqui do Sol e coloca em uma árvore. Aí em outra árvore a gente pega essa das nuvens e no outro pega o da chuva. Daí ele vai percorrer cada uma separadamente e vai contar para ver qual o resultado que apareceu mais vezes. E sendo assim, ele vai pegar por voto da maioria. E aí, então, se duas árvores falam que vai jogar tênis e uma fala que não, então ele vai jogar tênis, porque é o voto da maioria. E aí apenas aqui a fonte, e para quem quiser ver como ele faz todos aqueles cálculos internos para poder chegar nesse formato. Aí eu aqui coloquei que gera uma árvore, que para decidir é necessário percorrê-la, né? Então, só ir descendo aqui. E o Random Forest, ele é muito bom comparado com algoritmos mais complexos. E ele não chega a ser tão lento para treinar. Só uma coisa vale ressaltar, é que eu corrigi alguns erros ortográficos que estavam no slide passado, então não se preocupe. O KNN. Bom, eu acho que uma grande maioria já deve conhecer o KNN, pois ele é amplamente discutido. Então, ele basicamente vai ver qual é o vizinho mais próximo. Ele vai pegar todas as nossas colunas e vai colocar num plano, por exemplo. E aí, com base nisso, ele vai ver quais são os vizinhos mais próximos para poder decidir qual classe será. Aí aqui temos o exemplo que ele está olhando em 3 vizinhos, e com base nisso, ele seria vermelho, nesse círculo menor aqui. Ó. Então tem 2 vermelhos, obviamente ele seria vermelho. Porém, se a gente aumentar para 5 vizinhos, ele vai ser da classe verde nesse caso. E daí então, o KNN ele é muito sensível a essa distância dos vizinhos, o quanto que a gente vai escolher. Por padrão, a biblioteca que a gente usa, ele vai usar 5. Só que a gente pode modificar. Cálculos vizinhos próximos. Ele não precisa treinar. Pois não tem o que treinar. Ele vai colocar todo mundo num plano e só vai calcular. Então não tem como fazer um treino efetivo nele. A fonte, quem quiser ver como funciona.
A rede neural. A rede neural é o que todo mundo conhece aqui já. Acho que nem precisa de apresentação, né? A gente tem... ele tenta simular um neurônio do cérebro humano, né? E aqui temos as camadas ocultas, nesse caso só tem duas. E como ele é um modelo supervisionado, ele vai saber já qual classe vai pertencer e ele vai fazer os ajustes aqui dos nós internos para poder chegar no resultado. Isso na base de dados de treino. Aí uma vez que a gente usa a base de dados de teste, ele já vai usar o que foi aprendido para poder prever. Baseado no neurônio do cérebro, ele é lento para base de dados grande e dá até para utilizar a GPU em algumas bibliotecas. Aí um gifzinho, né, explicando a fonte e quem quiser ver como funciona. E o SVM, a máquina de vetores de suporte. Esse algoritmo, ele tenta achar um hiperplano para separar os dados, como foi aqui. Ele fez todos os cálculos internos e conseguiu achar uma forma de separar esses dados. Então veja, são só esses algoritmos. Veja que cada um tem uma abordagem diferente e, naturalmente, cada um vai se ajustar melhor para um contexto em que você vai utilizar. Existem algoritmos que para determinadas tarefas vão ser melhores e para outras vão ser piores. Por exemplo, as redes neurais, elas são muito boas para dados não estruturados, vídeo, texto e essas coisas. Porém, ela não se mostra tão eficaz para o que a gente está tratando aqui, que é tudo colocados em tabelinhas, tudo bonitinho. Sim, são efetivos, mas eles são mais em dados não estruturados. Aqui encontrei um hiperplano. E sim, ele é muito efetivo em bases de dados pequenas, esse aqui. E aí vamos para as aplicações em si. Estamos aqui com o Titanic, só fazendo uma rápida revisão, né? A gente importou, aí demos uma olhada aqui nas primeiras linhas, na coluna de teste também. Aí vimos os nulos, preenchemos. Aí a gente pode colocar média, moda mediana, como eu tinha dito. Apagamos algumas colunas que não tinham tanta informação no caso. Concatenamos para poder ter uma melhor amostragem dos dados, né? E aí nós preenchemos aqui. Colocamos todo mundo para variável numérica. A correlação, né? O quanto relacionadas estão as colunas. Aí separamos novamente aqui. E a gente parou aqui. E aí aqui está acontecendo o seguinte, vai ser separada em 4 data frames, né? Que daí no caso vai ser o seguinte, a gente vai ter os para treinar e os para fazer uma validação, por assim dizer. E aí então a gente vai ter 2 para treinar, que no caso seriam equivalentes à classe ou previsores aqui, que eles vão ser separados aleatoriamente. Então aqui a gente vai ter os para treinar, vai ter a classe e os previsores, e os para testar, que vai ter a classe e os previsores também. E aí aqui, basicamente a gente pode escolher o tamanho da base de dados de teste. Aqui eu coloquei 50%, mas podem mudar aqui para 30%, tanto faz. Deixa 50% por enquanto. E aí aqui é a aplicação dos algoritmos em si. Veja que a gente passou bastante tempo pré-processando os dados, e para aplicar os algoritmos em si, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Isso é uma das vantagens que o Python dá para a gente. A gente só dá os dados estruturados certinho, e ele já faz os cálculos internos. E aí aqui a gente faz a importação da biblioteca, chama o construtor, né? E aqui a gente já manda para treinar. Ou seja, nessa linha aqui, ele já está aplicando um algoritmo. E aí daqui, a gente vai fazer as previsões para ver o quanto o algoritmo está acertando. E aqui ele só vai printar o score. Então vamos para rodar, vocês vão entender melhor. Ok. Aí apareceu para a gente essa matriz, que a gente chama ela de matriz de confusão. Eu vou até colocar aqui, tinha mexido. Ela basicamente vai nos mostrar os acertos, só que de uma forma diferente da porcentagem.
Aqui está falando que foi 77% de acertos. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte. Os algoritmos, eles tentam achar um padrão entre os dados. Vamos imaginar um pouco esse caso do Titanic. Titanic foi um navio que naufragou e a gente está tentando prever quem vai sobreviver. Sim, de imediato parece algo meio esquisito, mas como assim eu vou tentar prever quem vai sobreviver a um naufrágio? Só que tem uma lógica. Quando ocorreu o Titanic, há aquela regra de salvar mulheres e crianças primeiro. Ou seja, mulheres e crianças têm uma probabilidade maior de sobreviver ao Titanic. E é isso que os algoritmos vão tentar encontrar. Nesse caso, a gente sabe o que eles vão procurar, mas imagine assim, em base de dados ampla, que você não tem muito um conhecimento sobre o assunto. O que eu vou mostrar na próxima aula para vocês um exemplo. Aqui é apenas uma introdução, no caso. Então, voltando aqui à matriz de confusão, essa matriz ela mostra para a gente a comparação das categorias reais das que o algoritmo fez a previsão no caso. Ou seja, aqui no x e no k é a diagonal principal dessa matriz, no caso aqui, sendo representada aqui. E aqui vai ser o seguinte, a classe real e a classe que o algoritmo fez a previsão. No caso aqui eu coloquei como x. Aí aqui mostra os acertos do algoritmo, ou seja, ele acertou que 227 pessoas morreram. E aqui no caso, que 119 sobreviveram, ou seja, ele está sendo efetivo para 119 pessoas. E aqui na diagonal secundária são os erros. Aí vai ser aqui no caso, pessoas que sobreviveram, mas que o algoritmo falou que vieram a falecer no caso. Aí é apenas uma métrica da gente mostrar, dispor, para ver como que está sendo. Aí aqui a gente tem a árvore de decisão que eu tinha falado para vocês. Inclusive, tem um software chamado ECA, que eu vou mostrar aqui adiante, que ele mostra para a gente a árvore que foi gerada, igual no slide que eu mostrei. E muito bem, fazendo aqui uma comparação, eles tiveram até um resultado parecido, né? Aqui na terceira casa que foi ser diferente. E no caso a árvore de decisão, ela acertou mais para quem morreu e um pouco menos para quem sobreviveu. E aí que a gente tem a Random Forest, né? Que são várias árvores de decisões trabalhando em conjunto, que ela teve um resultado superior, né? Um pouquinho maior. Aí o KNN, que calcula os vizinhos. Aí vamos ver. Aí ó, ele não foi tão efetivo contra os outros. E aí aqui a gente tem as redes neurais, no caso. Se a gente pôr para rodar, deu 77% no caso. Até agora quem que está ganhando? A Random Forest, veja que eu tinha falado. Ela é tão boa quanto os algoritmos das redes neurais. E aí aqui a gente tem um SVM. Ele demora um pouquinho mais, 78%, vamos ver. Ele está na frente de todo mundo. Só que agora a gente vai fazer um ajuste dos parâmetros. Que na biblioteca a gente consegue achar uma vastidão de parâmetros que a gente consegue configurar, principalmente nas redes neurais. E essa seria a parte legal do curso, em que vocês iriam colocar a mão na massa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a árvore de decisão. Aí, vindo aqui no site da biblioteca, a gente consegue achar os parâmetros. Aí, vou dar um exemplo para vocês. Por default, ele usa esse Gini aqui. Então, vamos a gente mudar para entropia. Então, a gente copia aqui e coloca aqui. Vamos achar aqui. Decision Tree. Aí, a gente passa aqui no construtor. Criterion igual, aí uma string, que no caso a gente vai colocar entropia. Aqui. Quanto que ele tinha... Opa, eu estou colocando no lugar errado. Aqui, é no outro. É aqui. Cadê?
Vamos ver se o resultado mudou. 77,3. Olha só, deu uma melhorada no caso. E por aí a gente vai testando. Então aqui, e a gente pode combinar da forma que a gente bem entender. Vamos ver aqui com mais. Min samples split. Por default é 2. Aí vamos testar por 1, por 3. Aqui é o que você quiser. Você pode configurar da melhor forma. 75%, vamos ver. Deu erro. Padrão. 77. 3. 76. Ou seja, aí aqui a gente pode ir mudando da forma que a gente bem entender. E aí, né, se a gente estivesse fazendo um encontro síncrono, vocês poderiam escolher aqui e a gente ia comparando para ver quem chegava no melhor resultado. Pois é assim que funciona. A gente vê um algoritmo e vai testando os parâmetros para ver qual que chega no melhor resultado. Aí eu vou dar uma passada aqui por todos no caso, né, pois eu estou aqui sozinho, então vou dar só uma exemplificada. E aí eu espero que vocês façam aí para testar. Aí a gente tem o Random Forest. Aqui é legal que a gente consegue decidir o tanto de árvores que irão ajudar na decisão. Então, no caso, por default, é 100. Mas aí aqui a gente pode mudar. Vamos por exemplo, 40. Ele está com 77%. E a gente rodando, 78%. Ou seja, vamos diminuir mais um pouquinho. Aí, ó, o resultado abaixou. Vamos para 50%. Aí, ó, 80%. E aí a gente tem que ir testando para achar o melhor resultado. Vamos ver, uns 120. Aí se você quiser ser aquele cara exagerado, como sempre tem, sei lá, põe 500, põe 1000. Aí vai da sua vontade. E aqui no caso deu um resultado inferior com 500 árvores. Ou seja, não é porque tem mais árvores que vai ter um resultado melhor. Isso é interessante. E vamos dar aqui uma passada no KNN. Que eu tinha falado para vocês sobre os vizinhos, né? Aqui. Aí aqui ele fala que por default tá 5. Então vamos fazer um teste. Colocar um vizinho. 69%. 2. 69. 3. 38. 4. 68. Então, igual eu falei, tem vários parâmetros aqui. E aí vocês só podem aqui copiar e colocar o que vocês querem. Aí vocês podem fazer assim também. Para quem não está com tanta paciência, pode fazer um for e um range. E coloca sei lá, de 1 a 10, por exemplo. E daí a gente passa assim, ó. Coloca aqui dentro. E vai variando de 1 a 10, vamos ver. Opa, faltou uns 2 pontos aqui. Vamos ver. Aí, ó. Ou seja, a gente já automatizou colocar de 1 a 10. Vamos ver aqui qual que saiu melhor. De 1 a 9 no caso, né? Porque vai ter menos 1. O melhor foi com 2 vizinhos. Não, com 1. Olha só que interessante. E aí, se vocês quiserem também colocar mais, aí a gente faz o seguinte. Deixa eu achar um parâmetro legal aqui. Acho que na rede neural vai ser mais interessante. Deixa eu ver. Deixa eu ir aqui na rede neural um pouco, porque eu não comentei dela ainda. Mas aí basicamente a gente põe dentro de um for. Aí caso vocês queiram colocar por... que sejam strings no caso, como esse aqui, a gente faz o seguinte. Só vou dar de exemplo, daí quem tiver interesse faz aí em casa. A gente coloca for i in
Aí aqui não é mais range, a gente vai colocar uma lista. E aí no caso a gente copia todo mundo aqui. Isso aqui que a gente está fazendo não é muito bem recomendado, só que para o que a gente, para esse mini curso, é uma forma interessante de testar. A gente vai testar um por um. Porém, imagine assim um algoritmo que tem vários parâmetros. E você for testando um por um, você está basicamente fazendo força bruta, né? E não é muito bem recomendado. E aí aqui a gente colocou tudo em uma string, né? Você tem que pegar ali o nome da variável. E aqui a gente muda, coloca igual a i. Aí, por default, né, é 5 vizinhos, e aqui ele vai testar de formas diferentes. Nesse caso, foi o que eu pensei. Aqui é apenas uma forma de otimizar o cálculo da distância entre os vizinhos. Então, no caso, não teve um resultado diferente. Na verdade, teve. Olha só que interessante. Fui refutado. É apenas uma forma de calcular as distâncias, de otimização, no caso, né? E aí, nesse caso aqui, teve um resultado um pouquinho inferior. Mas a ideia é essa. Se você quer testar parâmetros que são strings, você coloca aqui um for e in. Aí a lista, né, passa aqui entre aspas. Aí você coloca os 2 pontos aqui, dá um tab e coloca aqui, né, no parâmetro igual a i, no caso. Aí a rede neural, que eu acho que todo mundo vai querer testar os parâmetros. Muito bem. O primeiro parâmetro que aparece aqui para a gente modificar é as camadas ocultas, né? Como eu tinha mostrado no slide, que lá tinha duas. Então vamos fazer um teste. No caso aqui, é diferente para passar. A gente vai passar entre parênteses. E aqui a gente escolhe. Então, aqui entra a imaginação de vocês. Vou pôr 50 por 50. Então vai ter 50 nós aqui e 50 aqui. E aí, deixa eu só ver por default qual que é o resultado. 80%. E se a gente colocar aqui, 78%, ou seja, foi menor, porque o padrão é 100%, se eu não me engano. Então vamos pôr 150 por 150. 27. Ou seja, tá legal não. E aqui é o quanto você quiser. Então, se quiser pôr mais uma, vai ser o bel prazer. Aí, obviamente, vai demorar um pouco mais. Que você imagine todos os cálculos internos que esse algoritmo aqui está fazendo. E aí, vamos ver aqui, sei lá, 20, vamos pôr menos um pouco. E aí aqui você pode também mudar, não precisa ser igual, ou aqui 30, vai ser o bel prazer. Aí, ó, foi um resultado um pouquinho inferior. Vamos pôr 10. 10 por 10. 70%. Se a gente pôr só 10, o que acontece? 32. Uma coisa que vocês devem ter reparado é que não é porque tem mais neurônios que vai ser melhor. Se a gente pôr 200 por 200 por 200. 82%. Vamos ver, 77. Ou seja, a gente aumentou bastante o número de camadas internas, porém, por default, 27, deu um resultado um pouquinho inferior. Então, varia bastante, gente. Então, aí aqui no caso, tem vários tipos de funções de ativação. Então, vamos dar aqui um exemplo. Então, temos esses aqui, vou copiar eles. E fazer aquele esquema, né? For, in, e a lista. E a gente copia aqui e cola. Aí só tem que mudar essas aspas, que eu não sei porque esse negocinho aqui não reconhece. Tem que ficar essa corzinha esquisita. Opa. Muda aqui. Muda aqui. 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 Aí não esquece os 2 pontos. E a gente dá um tab aqui. Porque o Python ele é por indentação, né? Então se a gente der um tab, vai falar que é dentro desse for.
E aqui a gente coloca activation igual a i. Certo. Fecha aqui e coloca para rodar. Vamos ver. Olha só, ele teve um resultado aqui melhor com a logística. E aí então aqui, galera, vocês podem ir treinando. Vamos fazer mais um teste aqui então. Copiar aqui. Vamos ver. Opa, 100 é o padrão. Vamos por 50 para ver se muda alguma coisa. 27, 80, olha só, conseguimos um resultado melhor. E testando, galera. Existem algumas funções que a gente faz para poder testar tudo automaticamente, porque é muito parâmetro. E aí então a gente tem que dar um jeito de automatizar tudo, né? Que testar um por um é complicado. Aí nesse caso aqui a gente fez um for, né? Mas tem outras formas. Aí passando aqui pelo SVC, né? Esse aqui ele é um pouquinho mais chatinho para parâmetro. Se eu não me engano, acho que esse aqui ele demora bastante. Então vamos só kernel, por default o RBF, vamos pôr linear para ver. Kernel, já está no linear, né? Vou pegar outro, esse poly. Então, 78%, 65%, olha só, como um parâmetro mudou o resultado bastante. Vamos ver outro aqui, sigmoide. Olha só, tá piorando. Vamos mudar esse gama para dar uma olhada aqui o que acontece. Vou colocar alto no caso, que eu acho que vai demorar. Igual a alto. Se demorar a gente para aqui. Aí ó, 17. Quanto que ele tava por default? 109, aí. Perdeu 2%. E isso aqui é para classificação. Aí para regressão, que era o que a gente estava usando aqui nessa base de dados, aí a gente tem aqui, lembra que já não é mais uma, a gente não está querendo prever rótulos, mas sim valores reais ou inteiros nesse caso. E aí aqui, né, a gente fez a separação de treino e teste. Vocês também podem ir mudando aqui, tá? Colocar 30% para testar, no caso. Aí ele vai ter menos dados, tem que lembrar disso. E aí, vamos só ver aqui, dar uma olhada. 78, 80. Mas por quê? Porque mudou a quantidade de dados para testar. Você pode ver que tem menos. Ok, só um adendo. Certo. E aqui, como eu tinha dito, ele vai tentar achar uma reta que... eu falei errado. Não é uma reta. Pode ser uma reta e também uma parábola. Vai depender do jeito dos dados. Faltou dar esse pequeno adendo. E daí aqui, no caso da regressão linear, ela vai... Se você viu como funciona, no caso da regressão linear, ela vai achar a reta. E aí a gente põe aqui para rodar, deu 79%. Ela está acertando 79% do total. E aí a gente tem uma métrica diferente, que é esse mean absolute error. Que no caso é o quanto, em média, o algoritmo está errando para cima ou para baixo. Porque lembra, não é rótulo. Dessa vez vai ser números inteiros. Vai ser, no caso, o valor do custo aqui. E aí ele está errando 4.000 para cima, 4.000 para baixo. Aí fala assim, Guilherme, qual que importa mais? A porcentagem ou essa métrica aqui? Depende. Aí a árvore de decisão, ela faz os splits, no caso, e vai tirar uma média do split que ficou. Então ela vai dividindo ali todo mundo e faz uma média do pessoal que ficou ali dividido. Aí vamos ver. Olha só, olha que interessante. Teve uma porcentagem menor, porém o erro médio aqui foi melhor no caso, né? Porque mais próximo de zero é melhor pra gente. Aí o Random Forest, mesma ideia, né?
várias árvores tentando decidir juntamente. E aqui no caso, olha só, por enquanto foi melhor. Melhor em porcentagem e melhor aqui no erro. Aí no caso aqui as redes neurais, ficou até um resquício aqui dos meus testes. Então, Ctrl X. Vamos ver. No caso, agora eu lembrei porque que estava aquele negócio. Está dando esse erro, que eu não consegui entender o que ele estava querendo dizer. Pô, menos 11%? Como assim? E aí eu deixei esse parâmetro aqui que ele estava funcionando bonitinho. E aqui volta à normalidade. E vocês podem colocar os parâmetros aqui a seu bel prazer. Então, vocês têm aqui as duas bases de dados para brincar da maneira que você quiser. E agora, eu vou mostrar aqui o ECA. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Certo. Eu não sei como que tá a divisão da tela. Daí eu tenho que meio que adivinhar como que tá para vocês, como vocês estão vendo, se tá cortado um pedaço ou não. Mas eu acho que aqui tá na ideal. O ECA, ele testa pra gente bastante algoritmos. Precisa instalar, né? Não vai ser igual os outros aqui que você precisa baixar o arquivinho. E aí aqui você vai Open File, vai achar o arquivo que eu coloquei ali para download, a extensão dele é .arf. E a gente põe aqui para classificar. E aí eu quero mostrar para vocês, e aqui a gente tem vários algoritmos aqui, e aqui você faz tudo por clique, né? Você não precisa ficar escrevendo nada. Então, para quem não quiser, tá aí uma opção. Aí o Navy Bayes, né? Lembra? O primeiro algoritmo. E a gente seleciona aqui o Survived, que é o que a gente quer prever. Aí no caso, ele vai usar todo mundo aqui para prever o Survived. Eu só vou dar uma diminuída aqui, para não demorar muito. Start. Certo, aqui ó, 76%. A matriz de confusão está aqui. Mas o que eu quero mostrar é o J48, que ele mostra pra gente a árvore. Aqui. Olha, veja, no caso, o J48, a árvore que ele gerou, tá como principal atributo o sexo da pessoa, ou seja, ele conseguiu descobrir que mulheres têm uma chance maior de sobreviver, no caso. Aí esse PC Class também foi um fator decisivo e aonde a pessoa embarcou. Talvez tenha alguma coisa a ver com a cabine, depende. E aí, galera, podem testar. Se vocês querem as redes neurais, ela tá aqui, só que vai demorar. Eu não vou nem pôr aqui para não ficar esperando bastante tempo, mas vai demorar. Mas é uma alternativa para quem quiser. E eu vou deixar essa aula por aqui mesmo. E aí na próxima, e última também, eu vou mostrar alguns projetos pessoais, algumas coisas para poder dar o tempo mínimo, né? Que, como eu disse, quando eu pensei isso aqui, a gente já tá todo mundo conversando ali, testando os parâmetros, o que ia levar mais tempo. Então é isso, galera, e até mais.